Queridos, neste momento nós vamos dar início à nossa querida e santa reunião desta noite. É um prazer muito grande, uma felicidade muito grande de apresentar aos senhores a minha saudação em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e Deus o Pai, em nome da Virgem Mãe Maria Santíssima. Em nome desses santos, eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor, desejando boas-vindas a essa santa reunião, a este momento de fé, de união que estamos ligados ao nosso Deus. Que cada um possa valorizar muito este momento que estamos aqui na casa de Deus. Também eu cumprimento e agradeço aqueles que estão nos conectados neste momento através da internet. Que a bênção de Deus também possa estar no seu viver, abençoando, fortalecendo, guardando, amparando, para que também o Senhor seja feliz nesta terra. Amados, com esse intuito, com esta felicidade, com este amor, nós vamos dar sequência à nossa reunião. Foram cantada a meia hora de hino do hinário. Agora eu convido a todos a ficarem em pé, para nós fazermos todos juntos a oração inicial, pedindo ao nosso Deus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que derrame bênção preciosa sobre o nosso trabalho e que envie também os santos e anjos para conosco estar. Vamos orar. Glorioso e Santíssimo Pai Criador, neste momento, ó Deus, nós muito te louvamos, nós muito te honramos, te glorificamos neste momento de fé. Estamos felizes na tua Santa Igreja Apostólica e mais felizes ainda porque sabemos que a tua virtude, o teu poder, a tua graça preciosa está conosco neste momento. O teu poder auxiliador que nos auxilia nos momentos do nosso trabalho e também nos momentos de lutas, de adversidade da nossa vida. Esse poder sempre se faz presente em nosso viver e é como a luz que tem iluminado nosso coração, tem iluminado nosso viver, iluminado nosso espírito, para que o mesmo não venha se corromper com as paixões deste mundo. Por isso, ó Deus, nós muito te glorificamos e queremos te pedir que neste momento de fé, que neste momento que estamos aqui com o Espírito transbordando de alegria, com o único objetivo, prestar adoração ao Senhor, glorificar a Jesus, pedir mais um pouco da tua bênção, amado Salvador, pedir um pouco mais da bênção da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e do Senhor Deus. Que todo esse santo e que todo esse poder angelical da Trindade excelsa possa cobrir todos nós com o seu manto divino, dar a cada um de nós as boas palavras, a inspiração, a fé, o amor, a confiança em Deus, para continuarmos navegando e remando este barco, neste mar tenebroso. Por isso, ó querida e Santa Vó Rosa, querido e santo profeta Irmão Aldo, Virgem Maria e Jesus, contamos com a guarda santa e com a proteção desses santos também para nos auxiliar. Com esta fé e com essa certeza, com esta contrição de espírito, com esta fé profética que nós temos gravada em nosso coração, selado em nosso espírito, ensinado por um profeta, por uma santa poderosa, que recebeu de Jesus e Deus o Pai o poder de ensinar, de corrigir, de educar, de transformar vidas para o céu. Com esse poder e com esta autonomia e com a presença de santos e anjos, nós damos por iniciado a nossa querida e santa reunião. Amém. Vamos cantar Igreja Forte número 1. Que não teme o mal e que marcha confiante, pois Ele é grande.
estudar-te, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, essa doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. A igreja poderá se assentar em seus lugares. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos dar sequência à nossa querida e santa reunião. Eu conto com o apoio, eu conto com a dedicação, com a fé, com a harmonia deste ambiente para todo o nosso trabalho, e que a poderosa bênção de Deus possa recair sobre o seu viver. E também convido a todos a acompanhar. Amados, vamos cantar os hinos. Os hinos do inário são preparatórios para a reunião. Por isso que, amados, a meia hora não foi tirada. A meia hora não foi tirada. Quem pensou que tirou a meia hora, tirou por conta. A meia hora não foi tirada. Ela pede para ser cantada, porque é um preparo para a reunião. E viemos aqui para louvar e glorificar ao nosso Deus. Então vamos cantar com bastante alegria. Vamos cantar 131, vamos combater. Chamados para este ministério, com amor e santidade devemos trabalhar. Com Jesus e o poder celeste, muitas almas temos que salvar. Servimos neste ministério santo, porque sabemos que é o Consolador. Vamos, obreiros apostólicos, vamos lutar com fervor. Vamos combater o mau combate, até Jesus nos levar. Vamos servir a santa vocação e guardar a fé para nossa coroa ganhar. Cantaremos a seguir 156, alegre estamos cantando. Vamos cantar bem animado, 3/4 bem animado. Alegres estamos cantando, caminhando na nossa jornada, tendo sempre a esperança de
162. Unidos marchamos. Unidos marchamos, seguindo a voz da Santa Mãe. Com ela cantamos, pois sempre nos ensina como viver. Deus nosso Pai a escolher, e a ela deu seu poder, e com Jesus lutando está, tudo fazer pra salvar, querida eterna Mãe, aceita, pois, nosso louvor. Vós, a Rainha do céu, te louvamos pela nossa união. 168. O ministério da Avó Rosa. O ministério da avó é de manter este dom, pois continua a mudar, sempre com seu grande amor, vela por nós, salva os fiéis, guarda os que são de Deus, guia seu povo ao céu, vence o império do mal. Quem for fiel ao Rosa e souber sempre obedecer, será por ela guardado, de todo o céu estimado. Santa Rosa, anjo de Deus, nossa Mãe celestial, és de uma luz radiante, de um fulgor divinal. Amém. Amados, neste momento, dando sequência à nossa reunião desta noite, mais uma vez agradeço os que chegaram. Já tinha feito o agradecimento, mas eu agradeço de novo em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Maldo, a sua pessoa maravilhosa que está entre nós, abrilhantando esta reunião. Que a graça e a bênção de Deus perdure no seu coração. Dando sequência, ouviremos pelo coral O Poder do Pai. através dos seus santos de maior autoridade em espírito e verdade, poder representado por Jesus
nosso Senhor, pela Santa Rosa, nossa Santa poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja, que é nesta terra um pedaço do céu. Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar. Poder que é um segredo da nossa felicidade, porque a Santa Rosa é quem nos dá as vitórias e a prosperidade.
Queridos, vamos ouvir ainda grande bênção pelo coral.
Amados e queridos irmãos, continuando a nossa reunião desta noite, é uma grande realidade que o nosso hino afirma sobre o poder da Santa Vó Rosa, sobre o galardão que ela recebeu de Deus o Pai, de Jesus, de ser nos tempos da regeneração, nos tempos do fim, coroada, galardoada como grande bênção do nosso Deus, que tem compartilhado, repartido do seu poder, da sua graça, para todos aqueles bondosos de coração, que têm se esforçado, têm procurado merecer um pouco mais desta mãe e vó, que é a nossa querida e santa Vó Rosa. Ela sempre tem ajudado, tem abençoado, tem nos proporcionado a paz, o alento nas horas difíceis. Também, amados, a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, ela tem transformado, tem aliviado o sofrimento também das outras criaturas, muitas vezes nem pertence a esse aprisco, nem pertence a esta igreja, mas através de um parente, de um amigo, do conhecido, de uma filha, de um amigo, a avó Romualdo tem contribuído com este poder, para que esta criatura venha a cair em si e crer nela como Espírito Consolador da verdade, da promessa de Jesus. Amados e queridos irmãos, mais uma vez neste momento, nesta noite maravilhosa, em que nós estamos na casa de Deus, estamos felizes, porque é mais um alimento precioso que a nossa querida e santa Vó Rosa tem a nos dar. Eu estou com os senhores aqui desde quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos uma reunião, falamos sobre a santificação. Hoje nós vamos falar sobre o nosso querido e santo profeta, irmão Aldo. Então, cada reunião é uma aula. E é preciso que todos participem, porque nós estamos aprendendo junto. E estamos semeando junto esta verdade. E a nossa querida e santa Vó Rosa, o nosso querido e santo irmão Aldo, eles esperam em nós a grande recompensa que eles têm a dar ao nosso Deus. Então, vale a pena, amados, nós servir essa santa igreja, contribuindo, trabalhando, se esforçando, para que a nossa igreja cumpra a sua missão. Amados, não sei se alguém já viu esse boletim. Nós temos duas novidades nesse boletim. Nós temos duas filial novas, praticamente nova, porque uma estava fechada, foi reaberta, reabriu, e outro trabalho se iniciando. Então, duas filial novas, 2 pontos de trabalho, a igreja está crescendo, está aumentando, está fazendo o trabalho dela. Eu creio que daqui para o final do ano, ainda vamos ter pelo mínimo as 3 filial mais abrindo, porque eu sei que tem mais filial que já está em teste, não foi publicado o boletim porque está em teste, não abriu oficialmente, mas está em teste. Então eu creio que daqui até o final do ano essas filiais serão abertas. Então, amados, para nós, a Igreja Apostólica, ela não deixou de avançar as criaturas, ela não regrediu. Ela precisa, e com isto, a igreja precisa do quê? Mais obreiro, mais pregadores, porque conforme aumenta o campo, aumenta o trabalho, aumenta as escalas, e assim por diante. Então, a igreja está avançando para as criaturas, aos encontros das almas sofredoras, dando oportunidade. E agora nós vamos estagnar, vamos parar, vamos achar que já não precisa mais, vamos achar que já fizemos tudo? Eu digo que não. Porque, amados, o nosso Deus precisa de cada um de nós, enquanto nós estiver aqui. Nós vimos, amados, pessoas idosas, muito idosas,
pessoas de seus 90 anos, 98 e assim por diante. Como mês passado mesmo presenciei uma pessoa de 110 anos nessa igreja, cantando no coral, louvando a Deus, ainda com 110 anos fazendo solo. Isso é um milagre, é um milagre. Então isso nos enriquece, isso nos emociona, isso nos dá força para prosseguirmos o nosso caminho. Porque Deus precisa de um povo destemido, de um povo que queira vencer. Assim foi no passado, assim é no presente. Então, nós precisamos avançar, porque, amados, existem muitas criaturas sofredoras neste mundo. Os senhores sabem disso, os senhores têm visto isso nas redes sociais, vocês têm visto isso nas próprias cidades de vocês. Embora não dá para falar que todo mundo que sofre é que deve alguma coisa. Muitas vezes é descanso da própria pessoa, que cai no desânimo, cai no relaxo e não se procura se levantar, não procura se esforçar, não procura fazer algo para si. Se torna uma pessoa independente da humanidade. Mas, amados, mesmo assim nós vemos pessoas que precisam de um alento, precisam de um conhecimento, precisam de parar de crer em coisas erradas, em matérias de religião que não é fundada por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Maldo. E para isso a igreja está aqui, de portas abertas, esperando, anunciando, esperando a visita do Senhor, da Senhora. Eu já vi muita gente dizer a seguinte palavra: na minha filial não aparece visitante. Amados, para tudo tem a sua hora. Para tudo tem sua hora. Eu me lembro certa vez que uma pessoa chegou no irmão Aldo e disse para ele assim: tira aquele programa lá de Juazeiro do Norte. Tira aquele lá, irmão Aldo, não está dando lucro. Tantos anos aquele programa lá milagrosa lá e não se converte ninguém. Ninguém está dando atenção. Tira aquele programa. O nosso irmão Aldo disse a ele: o senhor que pensa, tem muita gente ouvindo aquele programa e eu vou colher muitas almas ainda daquele lugar. Então, amados, por isso que não podemos se desanimar, ir em frente, em busca das coisas celestiais, das coisas do reino do céu, e manter o nosso foco, manter o nosso astral, a nossa boa vontade de lutar e servir esta igreja. Amados, eu deixo esse pequeno pedido aos seus corações, e que a Santa Avó Rosa lhes abençoe, e continue assim, sempre se esforçando, ajudando, fazendo o que lhe está na sua possibilidade para contribuir para a igreja. Leio aqui o boletim de 25 de março de 2023, é o de número 3.573, assinado pelo Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica. Irmãos apostólicos, o amado apóstolo São Paulo ensinava ao seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloque a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, faça sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, e que procure acumular para si mesmo tesouro de sólido, ou seja, aonde a traça o ferrugem não rói, não destrói, e aonde o ladrão não mina e não rouba, que é o tesouro lá no céu. Fundamento, sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. Assim é que deve ser todos apostólicos, generosos, ricos em boas obras, dedicados ao bem, sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiras de toda a sua riqueza,
e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus, e no seu grande poder realiza a mais perfeita obra de caridade, a oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz gozo, que traz paz, gozo, felicidade. Oferece toda a proteção celestial dos santos e anjos, e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Maldo. Esta é a verdadeira obra de caridade, e que cada apostólico fiel e obediente faz parte da obra que a nossa igreja realiza. Daí lhes fazermos a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo: sejam ricos de boas obras, generosos em dar, pronto em repartir, assim fazendo acumularão tesouro de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida que vos está oferecida pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Maldo. Irmãos, sejam caridosos para com sua igreja, porque a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram a Santa Avó Rosa ao Santo Irmão Maldo e à sua igreja, que é de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação, felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender esses apelos que fazemos por nossa igreja, porque fazemos em nome de Deus e de todos os seus santos. Eles querem galardoá-lo com bênção tão preciosa, que até hoje não foram contempladas, mas só poderão fazê-lo se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da mesma. Faça seus dízimos, suas ofertas especiais, continue fazendo o melhor pela igreja. Agradecemos de todo o coração a todos os irmãos que estão fazendo a sua oferta, garantindo assim a estabilidade e a continuidade da obra da nossa atividade. Continue fazendo suas ofertas e dízimo, e vamos em oração sempre suplicar a Deus, aos seus santos, pela misericórdia, em nos promover de toda a tua graça, proteção, amparo. Receba o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de nosso Deus, seu Filho amado Jesus, da Mãe Virgem Maria, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Maldo, Aí está, amados, esse pedido. Deixo-vos no seu coração e que todos façam a sua oferenda, as suas ofertas para a Igreja Apostólica. Vamos fazer uma breve oração, cabeça curvada, olhos fechados, que a Santa Avó vos abençoe. Desejar. Santíssima e querida Avó Rosa, Santíssimo e querido Irmão Maldo, teus filhos neste momento vão fazer a sua oferta, dando a sua contribuição, o seu apoio. Querido Irmão Maldo, não desampara teus filhos, não desampara eles, Santa Avó Rosa Jesus. Dá a eles as bênçãos celestial, para que eles possam servir, lutar, trabalhar para a Senhora, para o nosso Deus, e assim estar consagrados a oferta desta noite, para a manutenção e expansão da tua igreja na terra. Amém. Amados, temos aqui três avisos. Primeiramente, aviso à sede e às congregações. O Conselho Deliberativo avisa que nenhum bem móvel ou imóvel, instrumentos musicais, máquinas, equipamento, móveis, de utensílio de propriedade da igreja, da sede ou da congregação poderão ser vendido, doado ou emprestado, sem aprovação e autorização por escrito do Conselho Deliberativo, pois são patrimônio da igreja, encontra-se registrado contabilmente, sendo auditáveis, e qualquer movimentação contábil precisa estar documentada. Orientação aos membros do ministérios
diácono, diaconisa, pastores, regente, músico e corista. Preste muito bem atenção nisso aqui. Estado civil. É imprescindível que todos os membros do ministério estejam com sua situação civil regularizada, em ordem, obedecendo aos preceitos doutrinários e disciplinares da nossa fé, de apostólico. Não é permitido participar do ministério de condição de amasiado. Serão tolerados apenas convívos e casais em união estável, desde que devidamente documentado. Declaração de convívio marital registrado em cartório ou quando um cônjuge não pertencer à nossa fé. Mesmo assim, recomendamos que regularize sua situação civil. O membro do ministério, antes de iniciar um compromisso, deve analisar a sua situação civil, bem como a da outra parte. Só pode assumir um compromisso após os dois estarem livres e desimpedidos, legalmente inclusive. O membro do ministério que estiver em situação irregular deve se afastar de sua função, até a completa regulação da situação civil, e qualquer deverá ser comprovada junto ao conselho. Dever de civilidade. Todos os membros do ministério são orientados em agir de uns para com os outros, inclusive com os membros visitantes e com o conselho liberativo, com educação, respeito e civilidade, de forma a colaborar ativamente para a manutenção de um ambiente cordial e salutar, visando o bom nome da Igreja Apostólica. Desentendimento, discussões no ambiente da igreja, nos ensaios na reunião, implicará em perder o cargo ministerial dos envolvidos. Assiduidade e pontualidade. O pastor, diácono, diaconisa e regente, que permanecer afastado do seu cargo por 3 meses sem justificativa, perderá o seu cargo e só poderá retornar à função com autorização por escrito do Conselho Liberativo e mediante novo compromisso de bem servir o seu ministério. O pastor que reincidir em falta às escalas de pregação sem justificativa será advertido pelo Conselho Deliberativo e poderá perder o cargo. O regente corista músico deve comparecer ao ensaio de acordo com o calendário e horário brevemente estabelecido pelo regente titular. Para tantos, caberá ao regente titular transmitir regularmente a informação sobre a agenda de ensaio e apresentação através dos meios disponíveis. Especialmente poderão ser realizados ensaios extra se o regente titular assim necessitar, para o preparo da apresentação. Músicos coristas que necessitarem se ausentar do coral por tempo indeterminado deverão comunicar por escrito ao seu regente titular. Caberá ao regente titular analisar a tolerância necessária e o retorno ao ministério. O corista ou músico residente em falta não justificativa, devidamente advertida por seu regente, poderá perder o cargo. O corista ou músico que perder o seu cargo só poderá retorná-lo por solicitação e aprovação por escrito do Conselho Liberativo, mediante novo compromisso de bem servir o seu ministério. Os ensaios que são realizados antes da reunião devem ser encerrados obrigatoriamente 1 hora antes do início da mesma. É responsabilidade do regente e a sensibilidade para controle de altura do som dos microfones, de sonorização da orquestra do coral, evitando ainda ensaio em horários muito cedo ou muito tarde, transgredindo a lei do silêncio e o descanso dos vizinhos. Agora temos aqui um enlace matrimonial que se dará nesta filial em 8/4 de 2023 às 16 horas. Júnior Radeal da Silva Cassales e Natália Damarati, em 8/4 de 2023 às 16 horas. A igreja já está convidada a participar dessa cerimônia, desse enlace matrimonial. Agora vamos prosseguir com o coral. Vamos ouvir agora Em Primeiro Lugar.
nesta vida sempre procurar a Santa Avó em primeiro lugar. Saúde e paz sempre terá, e nesta vida nada não lhe faltará. Quem nesta vida sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a vós Espírito Consolador. Quem assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da voz a sua santa proteção. E nesta vida sempre vencerá, quem na voz a sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar. Amados e queridos irmãos, neste momento eu peço, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Maldo, a sua amável atenção para com o nosso trabalho, porque nós chegamos na parte central da nossa reunião. Nossa reunião se divide em 3 tempos, começo, meio e fim. E agora chegamos no meio, na parte central, para os detalhes finais dessa santa reunião. Nós ouvimos o hino muito lindo, muito belo, que trouxe o título Em Primeiro Lugar. Amados, haja o que acontecer, aconteça o que acontecer na sua vida, a igreja sempre em primeiro lugar.
Nunca troque a igreja por nada deste mundo. Nunca troque a igreja por nada, por riqueza. Não. Só se em causa motivo justificável. Mas se, amado, puder fazer conforme o hino diz, em nossa vida, em primeiro lugar, carregar essa luz em nosso coração, nós vamos receber muito mais da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo. Amados, vamos aqui, eu separei somente um pequeno top aqui para nós preencher a reunião. Diz aqui, o ministério do Santo Irmão Maldo. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Avó Rosa, restaurar sua igreja, santificar um povo para Deus, revelar sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e a semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai e Jesus, seu divino Espírito, criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os seus mistérios, a sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão da Virgem Mãe Maria Santíssima, dos santos anjos, ensinando o povo a uma disciplina justa, que santifica, moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exagero, do mundanismo e dos costumes modismo inconveniente ao Filho de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Avó Rosa, coroá-lo como Espírito Consolador, para que ela continuasse exercer seu ministério somente em espírito e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia, de revelação, do Santo Irmão Maldo, servo de Deus, que estava entre nós, com a qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Avó Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino do céu para o reino do céu, e Deus o Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos, e com o seu precioso dom herdado do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito Santo, do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Maldo, com os seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia para que a nossa igreja continue a vencer a cada dia, porém, sempre dependendo da obediência, da santificação de cada apostólico e apostólica. Nos conduziu como um forte, ministrando ensino valioso para santificar um povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal, mantendo a igreja santificada, disciplinada, conforme a vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Pai Celestial, com o ministério da Santa Avó Rosa como consolador e o ministério do Santo Profeta Irmão Maldo aqui na terra, Deus o Pai unificou o seu poder, unindo em um só ministério os seus santos profetas do passado e os santos apóstolos e anjos e santos de maior poder e glória, para ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, completar o juízo divino sobre toda a humanidade em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros fiéis, filhos e fiéis escolhidos, preparando essa igreja apostólica ao seu povo para a grande vitória final do reino do céu. E na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras, está escrito nas Sagradas Escrituras, uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração, assim descrito: e Deus dará galardão aos seus servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do Santo Irmão Maldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões, na sede e na coração,
desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E o nosso santo irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério, e chegou até mesmo a publicar em nossos boletins oficiais que o profeta Daniel é o seu grande companheiro e o ajudou muito em sua função de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperava e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele. Antes de subir ao céu vitorioso, o santo irmão Aldo nos contou sobre o lugar. Essa parte aqui que me chamou a atenção do boletim. Antes de subir ao céu vitorioso, o santo irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus nosso Senhor preparou no reino do céu para o povo apostólico habitar eternamente quando for arrebatado como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouros e pedras preciosas, coberto por milhares de brilhantes, e naquela ocasião o santo irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá, somente Deus o sabe, mas será um dia de grande glória, quando todos os santos do céu virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis, e nos ares serão incorporado ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso e que naquela ocasião já estarão preparadas por ele para entrar conosco no céu. E então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou no céu para nós. Será o maior presente que o nosso Senhor Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue, pelo grande eficiente ministério da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso supremo pastor e profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procure valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós desse profeta santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e disciplina, pois assim procedendo seremos felizes. E Deus o Pai e Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimento que tira a beleza da nossa santidade, amando-nos uns aos outros como verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justo com o nosso Deus, o Pai, e com seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer os seus sábios conselhos, a sua recomendação e as suas orientações, pois elas vieram do céu e do Consolador, para todos nós, a fim de que nossas orações, nossos pedidos a esses santos sejam atendidos. Amados e queridos irmãos, primeiramente eu pergunto à igreja em uma forma de pergunta: qual professor, qual matéria de religião queria te mostrar, te falar dessa riqueza que existe no céu? E como que o senhor ia entender esta riqueza? E como que o senhor ia entender como alcançar esta riqueza? Amados, note o valor precioso, a grandeza, o valor precioso do ministério do nosso querido e santo profeta Irmão Aldo. Antes de subir ao céu vitorioso, o santo Irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus nosso Senhor preparou no reino do céu para o povo apostólico habitar.
é muito, amados, é muito conhecido. Todo mundo quer entrar no céu. Todo mundo quer entrar no céu. Você para e pergunta para uma pessoa embriagada: quer ir para o céu? Quero. Você para e pergunta para uma pessoa que está seminu: quer ir para o céu? Quero. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ficar aqui na terra. E é um direito nosso. É um direito que Deus deu ao Pai, que Deus o Pai deu ao ser humano, de consolidar, de alcançar esse lugar maravilhoso. Porque, como diz a letra do hino, sabe que lá é um lugar maravilhoso, sabe que lá não existe dor, sabe que lá não existe doença, sabe que lá é só santidade, sabe que lá viverá eternamente. Então, são vários motivos que englobam esse sentimento da pessoa querer ir morar no céu. Mas, amados, note bem, o nosso irmão Aldo, quando estava no corpo aqui na terra, eu vi muitas pessoas dizer o seguinte: eu passei na fila, cumprimentei o irmão Aldo, eu estava barbudo, ele não falou nada. Eu passei na fila, eu estava com a minha saia curta, meu vestido aberto, rachado, com um batom nos lábios, ele não me falou nada. Me cumprimentou, me tratou como uma príncipa, como um rei, e não me falou nada. Agora eu pergunto ao senhor: qual é a missão de um profeta? Qual é a missão de um profeta? É exortar o senhor? É chamar a atenção do senhor? Não. A missão de um profeta é ensinar, é pregar a verdadeira mensagem. Por isso que nós afirmamos que o irmão Aldo, amados, é o maior pregador nos tempos da regeneração. É o maior pregador. Porque a missão dele é e será até o fim. Hoje no céu, como anjo de luz, é pregar e ensinar. Então, amados, mesmo com aquele coração muitas vezes partido, com aquele coração cheio de dor, muitas vezes com aquela lágrima no rosto, aquela lágrima no olho, mas aquele cérebro não dava uma palavra em troca, simplesmente recebia aquilo como em silêncio. Em silêncio. Porque ele não podia exortar, bem que podia, mas a missão dele não era essa. Houve exortamento no ministério dele? Houve. Muitas vezes ele repreendia. Muitas vezes ele repreendia. Quantas pessoas falavam com ele, falavam: não faça isso. Não faça isso. Se o senhor fizer, eu não tenho culpa, eu lavo minhas mãos. Não faça isso. Estou te aconselhando, não faça isso. Ele avisava. E ele disse no boletim, uma certa ocasião, assim: amigo é aquele que avisa. Esse é o verdadeiro amigo. Então, ele, como profeta de Deus, com a missão extraordinária de formar um povo, preparar um povo, para que esse povo soubesse aonde que a sua alma ia morar, depois da sua morte corporal, da sua matéria carnal. Amados, eu confesso aos senhores, que a primeira vez que eu vim para esta igreja, quando ouvi o pastor falar que nós ia morar no céu, que o nosso espírito ia morar eternamente no céu, eu falei: de que maneira? Quem vai levar esse espírito? De que maneira que esse espírito vai sair do meu corpo e vai subir para o céu? De que maneira? Então hoje não é mistério. Para nós não é mistério. Nós temos a plena certeza e a convicção de fé que quando o senhor ou a senhora vir tombar o seu corpo, o seu espírito já está preparado. Ele disse, abertamente ele falou: a minha igreja está preparada para seguir em frente.
por que ele disse isso? Restava alguma coisa para ensinar? Não. Ele disse: através da Santa Vó Rosa e de Jesus, eu ensinei tudo o que podia ensinar. Tudo que foi revelado a mim, que me foi autorizado, eu ensinar, eu ensinei. Exatamente para formar uma igreja, a semelhança dos apóstolos, profetas do passado. Então, hoje, não é diferente. Então, ele formou a igreja, preparou o povo, ensinou o povo, doutrinou o povo, cumpriu o ministério, deixou, amados, esse legado. Amados, a doutrina mostra uma palavra dizendo assim: o que adianta o homem viver 100 anos nesta terra e no final da vida do corpo perder a salvação da alma? O que adianta este homem? Que glória ele alcançou? O que adiantou ele vegetar das coisas do mundo, abraçar o mundo, querer fazer as coisas do mundo e esquecer de Deus? O que adiantou? Porque, amados, as pessoas quando chegam numa certa idade, o que eles procuram? Não procuram aposentadoria? Procuram aposentadoria, não é? Por que eles procuram aposentadoria? Porque eles já fizeram muito. Eles merecem ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, uma vida mais que possa dormir até mais tarde, possa fazer algum passeio, coisa semelhante, uma vida mais tranquila. E isso que nós temos que pensar. Porque, amados, hoje nós vimos criaturas com 20, com 30, com 40, com 18, não pensa nessa fartura, não pensa. Ele não pensa que a sua vida corporal tudo bem, essa ninguém escapa, essa um dia vai se acabar. Mas a vida espiritual pertence a Deus e é de Deus. Então o nosso irmão Maldo recebeu, amados, a missão importante de formar esta igreja e ensinar. Então, a formação do profeta irmão Maldo, a formação da Santa Vó Rosa, foi e é e continua sendo de extrema importância. Aqui no boletim diz assim: visto que esse dia ninguém sabe, somente o Pai, mas vai chegar esse dia. Nós não sabemos quando se dará, mas o que nós temos a plena certeza, e o mais importante, note bem aqui, os apostólicos fiéis, e nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão no descanso. Amados, eu lembro certa vez que a nossa saudosa missionária Odete pregou do púlpito na sede dizendo assim, que foi mostrado à igreja que aquelas almas que estão no descanso, eles clamam por Deus, eles querem entrar no céu já, eles pedem e falam para Deus, quando vai se dar o arrebatamento da sua igreja? Nós queremos entrar no céu, quando vai se dar? Não é que eles estão em sofrimento, eles não estão em sofrimento, que lá não existe sofrimento, mas eles estão aprendendo o que não quis aprender aqui. Então eles estão aprendendo lá também, todo sábado e domingo, todo dia, ou seja, qualquer hora, tem um santo a ensinar, doutrinar eles. E aquilo que eles fizeram lombo duro para não aprender aqui, muitas vezes fizeram por pirraça, sabia que não podia fazer e fizeram, esses lá vão pagar o preço, vão ter que esperar enquanto a igreja estiver aqui na terra, eles não vão subir ao céu. Eles dependem do preparo da igreja. Por isso que quanto mais nós se preparar, quanto mais rápido nós se santificar, mais nós crer, mais obedecer, além da igreja estar mais preparada, Jesus, a Santa Vó Rosa, vai operar mais milagre, mais pessoas poderão vir,
E o arrebatamento da igreja poderá se dar logo. Não sabemos, eu não estou falando que vai se dar o arrebatamento da igreja. Isso é uma coisa que não cabe a nós. Nem o irmão Aldo não julgava isso. Ele mesmo disse, nem eu sei. Isso pertence ao Pai. Então, nós sabemos que um dia vai se dar isso. Mas nós precisamos estar atentamente e estar enquadrado nesta doutrina, nesta palavra apostólica. Amados, caminhando para o final desta reunião, eu peguei uma palavra aqui, que foi dito essa palavra lá na sede, e exatamente foi dito agora naquela reunião, no aprimoramento dos obreiros, dos coristas, aliás, dos regentes, dos músicos, dos coristas. Eu peguei essa palavra e guardei na minha cabeça. Eu achei muito importante a palavra que aquele palestrante citou para aquela imensidão de coral que estava lá. Ele disse assim, abertamente: antes de me iniciar o assunto principal que eu quero comentar com os senhores, eu vou fazer uma pergunta para todos que estão aqui me ouvindo. Tudo aquilo que, note bem, tudo aquilo que o senhor, a senhora não pratica, qual que é a finalidade desse objeto? Ou a sabedoria, ou a inspiração. Tudo aquilo que você não pratica, qual que é a finalidade dele na sua vida? Acabar, né? É acabar. Se você não se alimentar, como você vai viver? Vai morrer. Então, tudo aquilo que você sabe que nesta igreja tem um valor e não valoriza, qual a tendência? É acabar. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Se esfria na fé por causa disso. Por causa disso, porque passa a desvalorizar ou desvalores, muitas vezes não é um dia só. Muitas vezes, vamos colocar um exemplo aqui, nessa palavra que eu disse. Vamos colocar um exemplo. Vamos colocar que esse coral aqui tem 400% de valor. Puxa vida, 400%. Mas amanhã eu não vou no ensaio. Amanhã eu não vou cantar. Amanhã eu vou ficar sem escala, vou chegar no final da reunião para não pegar a escala com o pastor, para mim cumprir meu ministério de obreiro. Assim por diante. Qual que é a tendência desse valor de 400? Permanecer os 400 ou aumentar? Não. Daqui a pouco está fazendo 20% só para você. Ele perdeu o brilho. Ele perdeu o brilho. Não é que o ministério perdeu o brilho. Na sua opinião, no seu espírito, no seu intelectual, ele perdeu o brilho. Para você não tem mais valor. E quando acontece isso na vida da criatura, amados, eu digo, 90% a chance é de sair da igreja. Por quê? Perdeu, acabou o valor. Acabou o valor. Se, amados, nós não valorizar o querido irmão Aldo em nossa vida, se nós não valorizar os conteúdos, os ensinos, as profecias que ele ensinou para nós como um legado precioso, vai perder o seu valor. Por isso que diz o hino: as ilusões que o mundo oferece, aos poucos se escurecem. Então, hoje, lá no mundo tem um valor extraordinário para mim. E a igreja? Onde ficou o valor dela? Vai perdendo para si. A igreja continua intacta. Eu falei lá em Blumenau, eu vim para esta igreja com 10 anos. É a mesma igreja, mesma igreja. Alguém fala a igreja mudou. Você mudou, a igreja não mudou nada não. A igreja não mudou, você que mudou. O senhor que mudou. Mudou o seu traje, mudou o seu jeito de andar, de vestir, de falar, de tratar. Mudou o seu amor, não é mais aquele primeiro amor, e assim por diante. Que o senhor mudou tudo na sua vida. A igreja continua intacta, do jeito que se iniciou, continua. Linha reta, com pensamento firme e ensinando com toda firmeza. Agora, se a pessoa mudou,
aí Deus não pode fazer mais nada. Então, é isso, amados, que o nosso santo irmão Aldo disse. Quando ele disse, a minha igreja está pronta para seguir em frente, ele confiou no Senhor, confiou em mim, confiou na senhora, confiou em todos nós. Ele disse, a minha igreja está pronta para seguir em frente. Então o Paulo está apto a me obedecer. A Maria está apto a me obedecer. O João está apto a me obedecer. Porque ele sabe quem eu sou. Então, ele deixou tudo mastigado, tudo preparadinho, tudo prontinho. Ele encheu a mesa de alimento, de vários alimentos, está tudo ali. Todos os alimentos estão ali. Agora, se você não quer alimentar, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E certa vez ele disse, eu tenho muito para dar, mas me pede muito pouco. Me pede muito pouco. Então, vamos confiar. Terminando essa reunião, vamos confiar na missão profética do nosso santo irmão Aldo. Vamos confiar no seu dom, vamos confiar na sua missão, nos seus ensinos, que ele nos alimentou e nos ensina até a data presente. E é isso que eu queria dizer a todos a respeito do nosso primaz e dos seus ensinos. Amados, ouviremos o último hino para fechar com chave de ouro, Santo Profeta. Amados, eu quero avisar a todos que amanhã a reunião é 10 horas da manhã. Na minha escala está 6 horas da tarde. Ainda bem que me avisaram. É 10 horas da manhã. Eu convido a todos a comparecer. Venha, nós vamos traçar outro assunto amanhã. Conheço alguém que só quer fazer o bem, está sempre pronto para ajudar. Ele nos dá muita saúde e muita alegria.
só quer ver sorrisos, Ele faz tudo para nos alegrar, e Ele dá tudo que nós precisamos, e todos que creem querem sempre a sua proteção. Amados, chegamos ao final da nossa reunião. Eu agradeço a todos pela sua presença mais uma vez. Convido e compareça amanhã. Agradeço os visitantes, se houver, que estão nos assistindo via internet. Que a bênção e a graça de Deus perdure com todos. Amados, vamos ficar em pé, fazer uma oração final. Amanhã temos mais um trabalho, conto com a presença de todos. Faça a sua oração também, pessoal, peça aquilo que precisa. Santíssima e querida Vó Rosa, chegamos ao término dessa reunião, momentos gratificantes, momentos alegres e felizes, junto com essa irmandade. Que a proteção e a bênção e o amparo da Senhora, do nosso bondoso Deus e Pai de todos os seus santos, esteja frisado em nosso coração, e que unidos possamos lhe servir, unidos possamos trabalhar, ajudar a Senhora nesta obra de redenção e salvação, com nossos cânticos, com nossa música, com nossas pregações, com nossos atos, com nossa pessoa nesta terra. Que a Senhora abençoe a todos, dê uma noite de descanso, de paz, amanhã um bom retorno, cheio de vida da graça do céu. E esses nomes postos na caixa de oração, que possam receber a bênção, o amparo, a proteção de Deus, e que se merecer, opere um milagre na vida deles, retirando a dor, a enfermidade, retirando tudo que for do poder do mal da vida deles, que eles possam gozar da vida que Jesus trouxe a nós, da verdadeira paz que Jesus prometeu a nós. Assim, amados, vão com Deus, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Amém. Obrigados a todos.